O Supremo Tribunal Federal, em 8 de abril de 2021, declarou inconstitucional a redação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, alterada pela Lei 9494 de 1997, o que representou uma importante vitória para o sistema de proteção aos direitos difusos e coletivos. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o que muda para o direito processual civil coletivo no que tange aos limites subjetivos da coisa julgada na ação civil pública. Olá, meu nome é João Bastos, eu sou professor do curso IPEMAGES e juiz de direito em Santa Catarina. O ordenamento jurídico processual tradicional, ortodoxo, sempre buscou atender às necessidades trazidas pelos conflitos individuais. Porém, notadamente no bojo de uma sociedade de massa, surgem conflitos para os quais os institutos processuais clássicos não se mostram suficientes, e a coisa julgada é um deles. Veja que o artigo 506 do CPC prevê que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, assim como já enunciava o artigo 472 do CPC anterior. Naturalmente, esse regime não é adequado para o tratamento dos direitos difusos e coletivos, casos em que os titulares dos direitos são ou indeterminados ou pertencem a grupos, categorias e classes, sendo certo que não poderiam ser parte na mesma demanda. Tendo em vista essa incompatibilidade do sistema tradicional com a defesa dos interesses difusos e coletivos, é que a Lei de Ação Popular, no artigo 18, a Lei de Ação Civil Pública, no artigo 16, e o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103, estabeleceram disciplina diferente da prevista no artigo 506 do CPC, aludindo à coisa julgada erga omnes. A redação original do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública preceituava que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas. Hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Segundo a Lei de Ação Civil Pública, os efeitos erga omnes da coisa julgada se dão apenas quando procedente o pedido ou improcedente por ter sido considerada infundada a pretensão, mas não quando a improcedência se basear em insuficiência ou falta de prova, caso em que não há que se falar em coisa julgada material. É isso a coisa julgada segundo eventum litis, isto é, segundo o resultado da lide. Porém, por meio da Lei 9494 de 1997, fruto da conversão da medida provisória 1570 de 1997, o texto referido foi alterado para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes apenas aos limites da competência territorial do órgão prolator. Essa mudança, reconhecida agora pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, sempre foi duramente criticada pelas maiores autoridades da doutrina pátria, como Nelson Nery Jr. e Ada Pellegrini Grinover. O professor Nelson Nery Jr. leciona que essa alteração legislativa confundiu limites subjetivos da coisa julgada com a ideia de competência, e exemplifica o absurdo dessa modificação, dizendo que seria como se uma sentença de divórcio proferida por um juiz de São Paulo não pudesse valer no Rio de Janeiro, onde esse casal continuaria casado. Imaginemos uma sentença proferida em sede de ação civil pública que reconhecesse que certo produto é nocivo à saúde humana e proibisse a sua circulação. Não seria razoável entender que essa proibição para a venda ficasse circunscrita apenas aos limites da competência territorial do órgão prolator, enquanto consumidores de outros locais continuariam expostos ao tal risco. O relator ministro Alexandre de Moraes referiu em seu voto que essa alteração legislativa padece de grave defeito de técnica legislativa, pois confundiu efeitos da decisão com a sua qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade, decorrente da coisa julgada. Conforme a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a sentença opera efeitos segundo os limites subjetivos e objetivos da lide, deixando claro que a competência territorial apenas limita o exercício da jurisdição e não os efeitos da sentença. Essa limitação imposta pela alteração legislativa ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública avilta o princípio constitucional da isonomia, na medida em que enseja o tratamento diferente a situações idênticas. Isso sem falar no ajuizamento de numerosas ações com as mesmas causas de pedido e os mesmos pedidos em diversas comarcas,
dando aso assim a possíveis conflitos de decisão. Vale dizer, vítimas da mesma lesão ou ameaça de lesão a interesse transindividual serão tratadas diferentemente apenas porque moram em locais distintos, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional, além de atentar contra a segurança jurídica. Outro princípio constitucional afrontado por essa alteração legislativa é o da eficiência da prestação dos serviços públicos, artigo 37 da Constituição, porquanto enseja a prolação de várias decisões a respeito da mesma causa em diversas comarcas pelo país, dando causa a vultosas despesas a serem arcadas pelas partes e pelo Poder Judiciário, que poderiam ser perfeitamente evitadas. Ao final do julgamento desse recurso extraordinário, uma das teses em sede de repercussão geral que foram fixadas foi: é inconstitucional a redação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, alterada pela Lei 9494 de 1997, sendo repristinada sua redação original. Em resumo, os efeitos da decisão judicial prolatada em ação civil pública se espraiam conforme a natureza do conflito de interesses, e não de acordo com os limites da competência territorial do órgão que a proferiu. Não é adequado tratar interesse indivisível, no caso dos difusos e coletivos, como se fosse passível de decisão conforme os limites da competência territorial do órgão judicial que a proferiu. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu peço que, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!